Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de família nele começando. Espero que vocês estejam se cuidando, né? Porque essa pandemia aí não tá fácil para ninguém. Então vamos se cuidar, vamos tomar cuidado para que a gente possa, o mais curto prazo, que a gente possa estar juntos de novo dentro da igreja, celebrando ao nosso Deus, certo? Então, antes de mais nada, quero pedir para que você possa estar curtindo o vídeo do nosso canal, se inscrevendo se você não é inscrito, e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo, certo? Então também peço para que você possa pegar o seu caderno, uma caneta de anotações, para que a gente vá anotando algumas coisas nesse capítulo 14 também, que eu tenho certeza que vai ser edificante não só para mim, que já foi edificante, mas também eu tenho certeza que vai ser edificante na sua vida, certo? Então feche seus olhos e vamos começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio, Pai. E que a Tua Palavra possa saltar aos nossos olhos, Pai. Que não seja uma leitura comum, mas sim uma leitura, Pai, que desejando conhecer mais o Senhor, agora se aproximando no nosso evangelho que nós estamos lendo agora no capítulo 14, se aproximando o fim daquilo tudo que o Senhor já tinha predito desde o começo, Pai, e que nós sabemos o que acontece e que o Senhor possa, Pai, estar nos mostrando cada vez mais os detalhes, Pai, porque são os detalhes que fazem toda a diferença, Pai. É isso que eu te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como nós falamos semana passada, do capítulo 13 de João, ali onde Jesus ele pega e lava os pés dos discípulos, onde ele traz esse ensinamento de servir uns aos outros, onde ele pega junto com essa parte de ensinar os seus discípulos a servir uns aos outros, ele também dá um novo mandamento para que nós possamos amar uns aos outros assim como ele nos amou, e que nós seremos conhecidos como cristãos por amarmos uns aos outros. Esse é um novo mandamento onde ele traz, onde também se encerra o capítulo 13, trazendo uma declaração de Pedro, onde Pedro fala que ele daria vida por Jesus, mas nunca deixaria com que Jesus pudesse morrer. E aí Jesus pega e fala que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro o negaria. Então, capítulo 13 se encerra desse jeito, nessa tensão, onde eles estavam todos sentados em volta de uma mesa, jantando, perto da Páscoa, perto disso tudo acontecer. E agora o capítulo 14 dá uma continuidade nos ensinamentos que Jesus vai trazer agora, nos últimos ensinamentos de Jesus, onde Jesus vai querer solidificar tudo aquilo que ele ensinou durante quase os 3 anos e meio dele, quase de ministério. Agora, a partir do capítulo 14, Jesus ele vai começar a querer solidificar um pouco mais tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então aqui, do versículo 1 até o versículo 4, Jesus já está dizendo que ele vai para o Pai, que ele vai para um lugar onde ele vai preparar moradas, onde ele vai preparar um lugar para nos receber. Não só receber os discípulos, mas também para nos receber. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é para esse lugar que nós iremos um dia. Assim, quando Jesus voltar para nos buscar, nós iremos para esse lugar que Jesus tinha dito aqui para os discípulos que ele estava indo preparar. Versículo 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então Tomé, aqui no versículo 5, ele pega e toma a palavra e fala assim: nós nem sabemos para onde o Senhor vai,
Porque lá no capítulo 13, Jesus tinha dito que ele iria para um lugar e para onde ele iria, os discípulos não poderiam segui-lo agora. E aí agora Jesus pega e fala que vai para um lugar e vai preparar moradas. E aí Tomé fala assim, ué, mas nós nem sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Jesus estava indo para o Pai. E nós só vamos chegar ao Pai através de Jesus. Esse é o ensinamento que Jesus está querendo trazer aqui. Que Jesus, ele é o caminho para o Pai, ele é a verdade para o Pai, e ele é a vida eterna com o Pai. Então é isso que Jesus está querendo trazer para que esses discípulos possam entender e abrir a mente desses discípulos. E aí ele continua, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. Então Jesus está dizendo, vocês me conhecem. Se vocês me conhecem, conhecem o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Eu sou a mesma coisa. Isso que eu sou hoje, o Pai também é. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E aí, versículo 8. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus responde a isso que Filipe pede. Jesus respondeu, versículo 9. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Jesus ele mostra um tom de indignação com esse pedido de Filipe, né? Ele falou assim, pô, eu tô há tanto tempo aqui com vocês e você vem me pedir para me mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você me vê, você vê o Pai. Por que você está me pedindo para mostrar o Pai? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vocês, não sei se vocês já conseguiram reparar durante todos esses estudos do Evangelho de João, mas Jesus, geralmente, ele repete algumas coisas. Ele sempre repete algumas falas que ele diz em outros capítulos, porque parece que as pessoas não entendem, parece que as pessoas não conseguem ouvir e discernir aquilo que ele está dizendo. E aí Jesus sempre vem repetindo para que as pessoas possam entender. E às vezes ele muda uma palavra aqui, mas o sentido é o mesmo. Que ele e o Pai são um só. E isso é difícil das pessoas entenderem. Não só os fariseus e os mestres da lei, que nesse caso eles nem estão aqui mais nesse contexto que nós estamos contando, mas sim os próprios discípulos. Isso que Jesus está falando é só ele e os discípulos. E mesmo assim, os discípulos caminhando durante todo esse tempo não conseguem entender que Jesus e o Pai é um só. Que se você vendo o próprio Jesus, você vê o próprio Deus. Tudo isso eles não conseguiam entender. E assim Jesus vai sempre repetindo. Se você pegar alguns capítulos anteriores, Jesus vai estar falando a mesma coisa. Não só para os discípulos, mas também para os fariseus e mestres da lei. Mas sempre ele vem repetindo essa mesma coisa. Que ele e o Pai são um só. Versículo 11. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Olha, Jesus está falando assim, ó, creiam, pelo menos. As obras que eu fiz são as mesmas obras que o Pai. Eu curei, eu libertei, eu ressuscitei. O Pai fez a mesma coisa. O Pai fez sinais e maravilhas lá no deserto. Eu também fiz sinais e maravilhas aqui. Creiam, pelo menos, nas mesmas obras. É isso que Jesus está pedindo. Versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então aqui Jesus, ele pega e diz que nós conseguiríamos fazer coisas maiores do que ele. Aí você fala, mas Bruno, como que eu vou conseguir fazer coisas maiores que o próprio Jesus? Porque nós temos mais tempo que ele aqui na Terra. Jesus, ele pregou, teve um ministério de 3 anos. Nós estamos na igreja, às vezes, há quanto tempo? 10, 15, 20 anos de conversão, de caminhando com Cristo. E nós temos muito mais tempo para fazer do que o próprio Jesus teve. Jesus teve 3 anos para fazer, nós temos o quê? A vida toda para fazer. Por isso que nós poderíamos fazer coisas maiores do que o próprio Jesus. Versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará
outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Esse Consolador aí, outro Consolador, provavelmente também na sua Bíblia está em letra maiúscula. Esse Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não estava aqui. O Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo ele é derramado lá em Atos, no capítulo 2, depois que Jesus morre, ressuscita, passa 50 dias, que é lá no dia de Pentecostes, em 50 dias, aí sim é onde ele pega e é derramado o Espírito Santo sobre todos. Então, mas nesse momento ainda não era. Então Jesus já estava dizendo que viria outro Consolador, viria aquele que poderia fazer esse caminho, o que Jesus estava fazendo aqui agora. Versículo 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Então aqui Jesus, ele pega e está dizendo de novo que ele vai morrer e que ele vai vir um Consolador, que virá o Espírito Santo, que viria o Espírito Santo, e esse estaria no lugar de Jesus, nos ajudando e nos acompanhando até o fim, e dizendo que Jesus iria voltar, que Jesus vai voltar. Ele diz aqui, versículo 19, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Então Jesus vai voltar para nos buscar. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Percebe que Jesus ele sempre faz essa ligação entre nós e Deus, sempre tem Jesus. Nós temos que ir pelo caminho que é Jesus, pela verdade que é Jesus, pela vida que é Jesus. É através dele que nós temos. Ele diz, versículo 21, parte B. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Então, você ama Jesus, o Pai ama você porque você ama Jesus, e aí nós estamos ligados no Pai. Versículo 22. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então essa é a promessa de Jesus, que o Espírito Santo viria e nos lembraria de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Então tudo aquilo que acontece após Jesus, Pedro, Paulo e todas as cartas que nós temos lá para frente, são tudo o que o Espírito Santo vem lembrando e queimando no coração dos discípulos. Tem um versículo em Atos, no capítulo 4, versículo 20, que é extremamente lindo, que ele diz assim, Pedro, ele tinha sido preso porque ele estava pregando sobre Jesus, e aí as pessoas soltam ele. Aqueles que o prenderam soltaram e falam assim, não fala mais sobre esse Jesus. E aí o que eles fazem? Voltam, Pedro e João vão lá e continuam pregando sobre Jesus. E aí eles são pegos de novo. E aí o cara pega e olha para ele e fala assim, por que você está fazendo isso? Eu já tinha dito, nós já tínhamos pedido para que você não falasse sobre esse Jesus. E aí Pedro ele pega e fala uma frase linda assim, que ele fala assim, nós não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Isso é o quê? É o Espírito Santo queimando no coração dele de tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar, de tudo aquilo que ele tinha visto Jesus fazer. E aí Pedro ele se coloca numa posição onde ele não poderia deixar de falar
e de contar tudo aquilo que ele já tinha visto e ouvido Jesus falar. Isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também age da mesma forma nos dias de hoje. Age em meu coração e age também no seu coração. Toda vez que você pega e lê a palavra e começa a ler cada vez mais a palavra, essa palavra vai queimando no seu coração. E quando você está sem essa palavra e precisa falar com alguém, o Espírito Santo queima no seu coração aquilo que você já leu. E ele vai te trazendo à memória tudo aquilo que você precisa saber e trazer para aquela pessoa que precisa ouvir. Amém? Que você guarde isso no seu coração, que você guarde que o Espírito Santo, ele sempre vai te relembrar todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Mas para que ele possa lembrar, você tem que ler. Então, tenha sempre o costume de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia e conhecer cada vez mais. Porque daí o Espírito Santo vai fazer o papel dele, que é te lembrar. Amém? 27, então. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então, até nesse momento do versículo 27, até o versículo 29, Jesus está dizendo que ele vai, mas que ele vai voltar. E ele está dizendo que antes que tudo isso aconteça, ele está dizendo agora, para que eles possam crer depois. Por quê? Porque naqueles momentos eles ainda não estavam entendendo. Imagina o quanto de coisas estava acontecendo, o quanto de coisas Jesus aqui está falando, está explicando, está passando um conteúdo denso e profundo. Às vezes é difícil de você pegar na hora. Então ele pega e fala assim, eu estou falando agora, para quando acontecer, vocês vão se lembrar, porque o Espírito Santo vai lembrar isso no seu coração. E assim que vocês se lembrarem, aí vocês vão crer no que eu estou dizendo agora. Versículo 30. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que o faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. E aqui se encerra esse capítulo 14, onde Jesus ele promete o Espírito Santo, onde Jesus ele dá ensinamentos profundos, onde Jesus ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Um versículo tão famoso, né, que todo mundo fala, é dentro desse contexto que diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, onde ele diz que aquele que ama a Jesus guarda os seus mandamentos, e aonde ele promete o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te lembrar de tudo aquilo que Jesus já te falou. E como eu disse, ele só vai lembrar daquilo que você já conhece, daquilo que você já leu. Então leia, continue aqui nos nossos estudos junto comigo, que nós vamos cada vez mais nos aprofundar nesses estudos. E esses estudos, depois eu tenho certeza que esses estudos vão servir para você pregar para alguém que precisa. E tenha calma, e tenha a tranquilidade, e tenha a paz de que o Espírito Santo vai te lembrar exatamente aquilo que você precisa falar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.